Amados, o profeta Isaías, de uma forma muito doce e amável, ele então libera esta palavra para as nossas vidas, nos corrigindo, nos ensinando, nos mostrando o como estamos vivendo de maneira hipócrita. O que é o hipócrita? O hipócrita é aquele que vive como um artista, é aquele que vive como uma pessoa de maneira dupla, né? Tripla, quádrupla. Quer dizer, em cada ambiente em cada evento, em cada situação, ele se manifesta de um jeito, usando então dessa artimanha da hipocrisia, vivenciando um evangelho de mentira, vivenciando um evangelho de falhas que desagrada ao coração de Deus. Por muitas vezes nós encontramos na Bíblia a tristeza do próprio Jesus, enxergando homens e mulheres que queriam intentar contra ele, questionar Jesus, murmurar contra Jesus, dizer: Senhor, por que o Senhor vai fazer isso? Como é que pode o Senhor entrar na casa deste homem? Este homem é um pecador, não é possível, eu estou aqui, olha eu que sou tão santo, e o Senhor vai entrar na casa dele, nem para mim isso está dando atenção, está dando atenção para ele. Você vai entrar na casa desse homem, não é possível, Jesus. Há outros momentos, Jesus é convidado para estar num almoço, num jantar, numa refeição junto com homens importantes, e diante daquele jantar, daquela refeição, chega uma prostituta, uma mulher, e ela chega chorando nos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, e seca-o com os seus cabelos. Aí um daqueles que convidaram Jesus para aquele momento, né, para vivenciarem e honrarem a Cristo, de maneira hipócrita, eles disseram: se ele fosse profeta, ele já tinha repreendido ela, não tinha aceitado ela. Saberia que ela é uma prostituta, saberia que ela é uma pecadora, saberia que ela era falha. Como é que pode? Ele não percebeu ainda que essa mulher não é digna de estar aqui? Aí Jesus lança uma dizendo: olha, eu entrei aqui, você não deste nem água para mim beber. Eu entrei aqui, vocês não me serviram, vocês não fizeram nada para mim. Ela não cessa de ficar beijando os meus pés e lavando os meus pés, e secando com os seus cabelos, derramando o nardo, o perfume mais precioso, e secando com os seus cabelos. E vocês não fizeram nada. Quer dizer, quando o profeta Isaías lança para nós esta palavra, é algo duro de ouvir, mas é amoroso demais de entender, porque a Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Essa é uma mensagem de amor plena e poderosa que Deus tem para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Quer dizer, por muitos momentos nós encontramos Jesus se deparando com homens, se achando poderosos, se achando conhecedores que haveriam de ser honrados, como o próprio Nicodemos. Olha, Nicodemos, e o povo ia lá e ia fazer o que ele queria, da forma que ele queria, e Jesus já ia quebrando, dizendo: olha, o que é você? É necessário que você nasça de novo. Mas como que eu vou nascer de novo? Voltar para o ventre da minha mãe? Mas você não é o conhecedor, você não é o cara, você não é o que conhece tudo. Quer dizer, por todas as vezes que nós olhamos na Bíblia, pessoas que deixaram inflamar o seu coração, a sua fé, e perderam o verdadeiro sentido, elas simplesmente entristeciam o coração de Deus, e muitas, sem perceber, entravam no automático da fé, achando que isso agrada a Deus. E elas não entenderam qual a maior essência, qual o melhor segredo, e o que Deus tem preparado para mim e para você aqui hoje é algo grande, é algo poderoso. Você que está acompanhando e recebendo esta palavra, o Senhor tem algo extraordinário para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Olha o tema que Deus coloca no meu coração, a qual eu li aqui para você, que nós começamos a ler em Marcos 7, verso 6, capítulo 7, 6. O tema dessa mensagem dá para fazer de várias formas. Deixa de ser um cristão de aparência e viva como cristão a verdadeira essência. Ou pode ser: viva a essência, viva pela essência, com essência e não de aparência. Quando Deus está nos dizendo aqui através de um profeta, começamos bem nesse versículo,
como eles estavam preocupados, como hipócritas, como Isaías dizendo, quando estavam certos, quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, diz que me ama, diz que me adora, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Quer dizer, eles tinham perdido completamente a essência, mas vivenciavam um evangelho de aparência, um evangelho de barulho, um evangelho de manifestação, um evangelho de movimento, um evangelho de mostrar, um evangelho de provar, mas não na essência da qual Deus havia chamado. Quando eu e você perdemos a essência, nós perdemos a base do evangelho, a qual nos levará para o céu. Quando nós olhamos para alguns personagens, por exemplo, como Davi, quando recebe a unção de Deus na casa de Jessé e o belemita, ele foi o último a chegar na casa, porque Samuel já havia tentado ungir o primeiro que chegou. Passou 7 irmãos na frente dele, não tinha mais ninguém. Mas peraí, tem mais alguém? Eu acho que acabou, não tem mais ninguém não. Aí Deus disse: escute, Samuel, até agora você está andando por vista, até agora você está andando pela sua força, até agora vocês estão preocupados com o evento aqui, cada um mais vestido, melhor perfumado, todo mundo com cara de crente, de rei. Mas eu vou dizer, aqui não tem rei nenhum nesse lugar. Aqui não tem rei nesse lugar. Então aonde é que está o rei? Escute uma coisa, talvez você não vai entender, mas o rei está no meio de um pasto, aonde ninguém dá nada para ele, porque ele vive na essência e não de aparência. Tem gente que só está preocupado para as festinhas. Tem gente que só está preocupado em ser crente e vir para a igreja quando tem evento e apresentação. Eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou pregar, eu vou dizer, meu irmão, ô fariseu, crente de verdade, ele vive no bastidor. Crente de verdade, ele tem essência e gera Cristo dentro da sua casa. Crente não é aquele que sobe no púlpito, prega para pessoas. Crente é aquele que prega dentro do seu quarto, sozinho, com o seu testemunho e com a sua vida diante de Deus. Se é para Jesus, aplaude. Se não, não precisa viver de aparência. Me convidaram para participar da pregação, colocaram no cartaz: chega com uma cara de crente no ambiente, para na igreja. Mas quando é dia do culto da igreja dele, não vem para a igreja. É um hipócrita, é um fariseu, que só vive de média, só quer eventinho, só quer festinha, só quer fingir que é crente. Quer procurar o quê, meu irmão? Esse lugar para quem é adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Se você pensa que é o pregador, que é o cantor, que é o ministro, procura qualquer lugar, porque o reino de Deus não é de hipócrita. O reino de Deus é de quem tem essência. O reino de Deus é quem prega para a tua casa e que a tua mulher se converte, os teus filhos se convertem, a tua família tem Jesus. Não é só Jesus no altar. O papai falou para mim que a palavra hoje ia ser doce, ia ser suave, gostosa e maravilhosa. Mas eu sou muito usado por Deus, pastor. Eu prego muito mais que o senhor, que todos os pastores juntos. Eu vou dizer uma coisa: Deus não chamou pregador, Ele chamou adorador. Deus não quer pregador, Deus quer adorador que adora o Pai em espírito, essência, e em verdade, essência. Ele não quer aparência, Ele quer essência. Sabe o que é, pastor? Eu não tenho um domínio na minha casa, eu não tenho um controle. Então eu vou dizer uma coisa: precisamos entender e perceber que o evangelho, se não funcionar em casa, para Jesus não funciona mais em lugar nenhum. Jesus disse, escute, quando Paulo estava sendo preso já pela 1000ª vez, aqui eu estou exagerando para você entender, chegou um momento que ele se cansou, ele falou, acho que ele pensou com ele, a Bíblia não fala, mas ele deve ter se cansado, porque pelas entrelinhas e pela interpretação bíblica, a gente percebe que Deus entra na história dizendo, olha, Paulo, escute uma coisa, Paulo, a Bíblia diz que ele chega em Atos, cutuca Paulo aqui do lado dele e fala, Paulo, coragem. Ele entra na história para dizer para Paulo, coragem.
Ele entra na história para dizer a Paulo: varão, não tem como colocar na mesa direto lá, no fio de saída? Não tem? Nem naquele fiozinho pequenininho? Então deixa aqui. Olha para o seu irmão e diga: coragem. Deixa os irmãos em casa, vai dizer que melhorou aí. Jesus entra na história, Deus entra e diz: Paulo, coragem. Como eu fui com você lá em Jerusalém, e se deu testemunho de mim lá, não para não, porque você vai dar testemunho em Roma também. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Tu está pensando que a tua história vai acabar aqui? Não, eu tenho muita coisa para fazer na sua vida ainda, Paulo. Não desiste não, coragem. Eu sou o teu Deus, fique tranquilo. Eu sei que você não é crente só quando está todo mundo olhando para você. Eu sei que você não é crente só quando estão assistindo você. Eu sei que quando você está na prisão, na provação, na luta, você ainda é adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Papai disse assim: olha, não sejais cristão de aparência, mas que contém essência, que seja a própria essência de Cristo. O que nós temos encontrado, irmãos, são obreiros de aparência, são membros de aparência, são pastores de aparência, são ministros de aparência, em que no dia do juízo haverá uma grande peneira, em que não é o pastor quem vai dizer, porque a salvação não cabe ao pastor, cabe ao Senhor, onde muitos vão se surpreender, vão dizer: mas peraí, aquele pecador entrou e eu não entrei, aquela prostituta entrou e eu não entrei. Porque Deus não quer aparência, Deus quer coração quebrantado, Deus quer coração compungido, Deus quer evangelho genuíno, não é evangelho de alguém que acha que é alguma coisa. Deus não divide a sua glória, Deus não divide a sua glória. E quando o Senhor colocava no meu coração, dizia: escute, o evangelho de evento é o evangelho de aparência. O evangelho de evento é o evangelho de aparência. Irmãos, quem é que você vê que não aparece a vida inteira, mas vai acontecer um evento, está lá o crente chegando? Oh meu Deus, está arrepiando na unção aqui. Mas peraí, irmão, você não arrepia na unção quando não vem ninguém na igreja para limpar, para servir, para abençoar? Não, eu só arrepio na unção quando tem evento, quando vão olhar para mim. Deus está dizendo: há muitos fazendo, adorando com os seus lábios, mas o seu coração está distante da minha presença faz muito tempo. Há muitas pessoas pregando e mostrando e falando em línguas, e subindo no monte, não desce do monte, não vai embora do monte, mora no monte, virou monge, não sai de lá, mas a sua casa não se converte. Aí você olha e fala: meu Deus, é muito crente demais. Deus está dizendo: Samuel, você está olhando para a aparência, mas eu olho para o coração, aquele que tem coração real não está aqui, o que tem coração real está trabalhando no oculto, está no bastidor, porque crente de essência não fica na aparência, fica no bastidor, gerando, produzindo, frutificando, manifestando, fazendo para Deus. E o interessante, que o crente genuíno de essência, ele não só produz pensando para ele produz pensando no Senhor e servindo ao reino. Davi sabia que Samuel ia chegar na casa dele. Davi sabia, como todos os irmãos sabiam. Falou: sabe quem vai vir na sua casa, Davi? Samuel. E quem que é Samuel? Mas quem que é ele? Samuel, aquele que ungiu Saul rei. Alguma coisa boa vai acontecer, você não pode faltar. Ele diz: mas peraí, esse dia eu tenho um compromisso, eu fui escalado na escolinha das ovelhas, eu tenho que cuidar delas. Mas você não tem noção, esse cara aí é uma bênção, é famoso. Infelizmente eu não posso. Meu prazer é estar servindo as ovelhas que Deus colocou nas minhas mãos. Meu negócio é servir o reino no bastidor. O negócio não é falar o que eu sou, eu quero ser de verdade. Eu não quero só falar com os meus lábios, eu quero viver com a minha vida. E Davi continuou lá no pasto.
quando passou 1, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, passou 6, passou 7. 7, biblicamente, a numerologia bíblica, 7 é perfeição, ainda que passe a perfeição na sua frente. Deus está dizendo, quando a promessa é sua, ninguém vai impedir o milagre de Deus na sua vida. Deus falou, e aí, acabou, não tem mais ninguém. Pode esquecer, pode desmonta tudo aí. Disse, não, tem mais um. Ah, mas aquilo lá não é não, o menorzinho, um coitado aí está lá no meio do pasto. Está nem preparado para o evento. Nem se vestiu para o evento. Manda ele vir. Ninguém vai. E outra, peraí, aí começou já o povo, vai assim, vamos servindo já. Pega a picanha aí, pega a carne, vai pegando o prato, vinagrete aí, pega a maionese, vai servindo. Aí Deus fala, avisa a eles que ninguém vai assentar à mesa. E ninguém vai pegar nem um pedacinho da picanha, da maionese, enquanto Davi não chegar. Porque eu preparei uma mesa para você, uma mesa preparada por Deus. Para aquele que está honrando ao Senhor no bastidor, para aquele que é cristão na essência, para aquele que vive o evangelho de verdade. Tem muita gente dotada de chamado, de talento, de ministérios, de capacidade, mas não consegue gerar e produzir alguma coisa para Deus no bastidor. Só produz na aparência. Quando que é o evento? Onde vai estar o cartaz? Aí a pessoa se veste de crente, vai com cara de crente, vai falando como crente, pensa como crente, anda como crente, até canta como crente, mas Jesus diz, os seus lábios não me adoram. Deus não está interessado naquilo que você quer mostrar, Deus está interessado naquilo que você quer gerar. Tem muita gente mostrando, e Deus não quer que você mostre, você foi chamado para gerar, porque quem está ligado na videira, diz a Bíblia, que então vai dar, vai produzir, vai gerar frutos, vai manifestar frutos na estação própria. Sabe por que não é capacidade nossa? Porque eu e você só somos ramos, só somos galhos. Galhos não produzem se não estiver conectado a uma árvore. O Senhor não está dizendo você é árvore, Ele está dizendo você é um galho. É só um galho. Para que você e eu saibamos que a unção de gerar e de manifestar fruto, a Bíblia diz, então pedireis o que quiseres e vos será feito, e vocês darão frutos, porque estão conectados em mim, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, pela sua própria capacidade não tem fruto, pelo seu próprio talento não tem fruto, não tem dons, não tem talentos, não tem nada se eu não fizer, porque sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Viver a essência é diferente de manifestar e andar em aparência. E há muitas pessoas que lá dentro do Éden mostra-se o que acontece com a aparência quando perdemos a essência. Lembra-se quando Adão e Eva pecaram? A primeira coisa que eles fizeram foi se preocupar com o quê? Com a aparência. Eu estou nu. Eles sempre tiveram. O problema é que antes eles tinham essência, agora eles estavam se preocupados com a aparência. E eles pegaram folhas depressa e cozeram ali, colocaram folhas para se vestir, para se guardar e proteger, porque estavam nus, estavam envergonhados. Deus está dizendo que quem perdeu a essência está muito preocupado com a aparência. Para ver o que as pessoas vão pensar, olha, eu sou crente, olha, eu ando como crente, eu falo como crente, eu penso como crente. Se o fruto não for gerado nas coisas mínimas, se a glória de Deus não se manifestar em lugares onde a gente não expressa nenhum tipo de honraria a nós, não estamos vivendo o evangelho genuíno. O evangelho genuíno começa no bastidor. A essência não tem aparência, a essência tem coisas ocultas, onde Deus está olhando, onde Deus está vendo, a recompensa vem dele. A Bíblia diz, aquele que ora em secreto, a recompensa do Senhor virá também sobre a sua vida. Por quê? Porque nós fizemos para Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Olha o que a palavra de Deus mostra para mim e para você, quando eu e você entendemos este evangelho. Evangelho de Mateus 6, verso 1. Eu vou ler aqui talvez um pouco diferente, para não correr aqui para você. Diz assim, verso 1. Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para que sejais vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai,
que estás no céu. Quer dizer, olha isso. Se vos agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que estás nos céus. Verso 2 diz: e quando você dar alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas, que fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo que vocês, que isto é verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em secreto, e o seu Pai que vê o que você faz em secreto te recompensará, diz o Senhor. Quando eu e você entende isso, a pessoa pensa, olha, em servir, em abençoar, em dar um alimento, uma cesta básica, tem a ver, tudo a ver com isso. Mas aqui a palavra de Deus se expande para tudo. E quem é que está falando isso? O próprio Jesus. Não é um apóstolo, não é um discípulo qualquer, não é uma liderança, não é um pastor, um apóstolo, um bispo, não. É Jesus que está dizendo. É Jesus que está falando. Jesus está dizendo, escute uma coisa, quando você vive a essência, você não se preocupa com a aparência. Porque a recompensa não vem de quem está vendo. A recompensa vem daquele que te vê 24 horas por dia. É duro a gente entender, Deus está falando com você e comigo que estamos aqui. Embora muitos hipócritas faltaram também, além dos que estão aqui, que nós muitas vezes agimos assim. E Deus está pregando para nós. Quem está recebendo, levante sua mão. Essa hipocrisia muitas vezes habita em nós. E a gente não quer ouvir isso. Olha, não fala isso não, pastor, misericórdia, eu não sou essa pessoa não. Ah não, eu sou o trigo, eu não sou o joio, eu sou o cordeiro, eu não sou o lobo. Ah Senhor, meu Deus, misericórdia. Irmão, só para você pensar assim, é aí que você precisa se converter. Porque perceba uma coisa, tem gente questionando, reclamando, porque não faz, porque não aparece, pastor, não tem oportunidade, pastor, não, mas não vem quando tem que ter no bastidor, só quer vir em evento, só quer fazer para mostrar. Eu digo, não vai fazer, não vai ter espaço, porque espaço é para adorador, é para ungido, é para escolhido, é para comprometido, para envolvido, para fiel, submisso, obediente, e essa é a visão que Deus nos deu. Você precisa ver, eu fui no lugar lá, a honra que me deram, então fica lá. Fica lá. Porque lá vão te honrar muito. É isso que aqueles que não têm essência querem, honra. A honra aqui é de Deus, a glória é dele e a exaltação é para ele. Ele está nos ensinando que os fariseus, os hipócritas, os mentirosos, aqueles que vivenciaram em distanciamento com Deus completamente, é o que estavam preocupados com a aparência. Estavam preocupados com isso. Naturalmente, o que a gente enxerga mais do que a Bíblia diz, os que Deus vai honrar muito são aqueles que estão atrás, vão ser colocados na frente. E os que estão à frente vão ser colocados atrás. Não é isso que diz a Bíblia. Mas hoje as igrejas estão lotadas de pastores sentados nos altares, se achando donos. Senhores, aí a pessoa fala, um dia eu vou chegar ali naquele nível. Não, meu irmão, temos que entender que um dia nós vamos estar no céu adorando o Pai. O maior nível é esse. O maior nível é esse. O problema é que a gente é seduzido pelo sistema mundano, medíocre e deturpado e vivenciamos assim. Existem pessoas indignadas com você, que querem ver te parar, querem ver você destruído, querem ver você desanimado, querem ver você sucumbir. Mas eu vou dizer, há um Deus que acredita em você, que quer vencer, que quer superar, que quer continuar, que quer permanecer e quer ser crente na essência, para que o nome dele venha a ser glorificado em nós. A Bíblia está dizendo o que próprio Jesus nos mostrou, dizendo, escute, para de se preocupar com o que é visível. E se preocupa com aquilo que é espiritual. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, verso 7 diz, porém nós não temos
esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, vasos de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. O vaso de barro só serve para cantar no louvor. Eu sou vaso de barro, nem sei se estou inventando isso aqui, mas no louvor fica bonito. Mas quando que eu e você é vaso de barro? Você sabe por que a Bíblia diz que nós somos vasos de barro com a essência do tesouro que é Cristo? Para que a gente reconheça que sem Ele nós não somos nada. Quando eu e você temos esse entendimento, reconhecemos, olha aqui, a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:7, porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes, vasos de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Deus está dizendo, olha, o que eu quero é a essência. Não é a aparência. Não é a aparência. Agora escute, queridos, para quem que é essa mensagem, pastor? Eu recebo 100% para a minha vida. E digo, Deus, me converte. Me transforma, que eu não perca, Senhor, por qualquer coisa, que eu não me iluda, Senhor, com curtida, com rede social, que eu não me iluda, Senhor, com pessoas falando, conhecendo, não, a glória é sua, a honra é sua, o poder é seu, é o Senhor quem faz. Senhor, me livra, para que a essência seja manifesta dentro da minha casa, para que os meus filhos vejam o verdadeiro pregador, não do altar, do ministério, mas dentro da minha casa. Se isso perdeu sentido, o que adianta, Jesus diz, ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? É como um incrédulo que negou a sua fé. E o que nós enxergamos hoje são pregadores. Ai, eu não posso, eu destruo, eu passo por cima porque eu tenho uma agenda para cumprir. Não, mas você vai destruir, é aniversário, é parente seu. Que se lasque, eu preciso fazer a obra. Mas a obra maior começa em Jerusalém. A obra maior começa dentro da nossa casa. A obra maior começa no nosso casamento. A obra maior começa com os nossos filhos. A obra maior começa com os meus parentes. A obra maior começa com a minha liderança, com as pessoas a qual eu me submeto. A obra maior não é quando eu mostro os meus talentos e minha habilidade de manusear a Bíblia. Não, Deus não quer pessoas aparentes. Ele quer essência, Ele quer o poder. É isso que Deus está nos ensinando. E nós vamos caminhando cada dia, irmãos, e vamos entrando num ritmo mundano. Porque hoje, irmãos, o que tem de pastor que é influência. Influência digital, influência disso. Influência não é influente de Cristo. Só não tem Jesus na vida dele. Quer dizer, não tem nada. Perdeu a essência. Porque afinal eu ganho isso de graça, porque eu conquisto isso, eu faço isso. E esses têm milhares de seguidores. Deus não quer seguidor, Deus quer discípulo. Deus não quer qualquer um, Deus quer discípulo, Deus quer testemunhos, Deus quer crentes de verdade. Ah, meu irmão, tem muita gente dizendo, eu estou cheio de seguidor. Eu vou dizer, meu irmão, basta você ser uma presa que você vai ter seguidores. Qualquer predador corre atrás da sua presa. Larga um leão para você ver uma gazela na frente, o que ele vai fazer? Vai bastar seguir todos que tiverem aquele catar e comer e devorar eles. Não é porque você tem seguidor que você é bem quisto ou amado por alguém. Talvez alguém está te seguindo porque quer devorar você, quer engolir você, quer ver a sua desgraça. Tem gente que te segue, me segue, não segue, só para ver a destruição, dizer, eu quero ver ele perder, eu quero ver ele não vai dar certo. Eu vou dizer uma coisa, meu amado, quando você tem a essência, ninguém para a essência de Deus, ninguém para a presença de Deus. 1000 pode se levantar, cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não serás atingido, diz o Senhor dos Exércitos. É viver em essência, é viver guardado e blindado por Deus. Ah, pastor, se levantaram contra mim e lançaram na cova dos leões, não tem problema. Deus vai te guardar lá dentro da cova. Ah, pastor, se levantaram contra mim e jogaram no meio da fornalha, não tem problema. Deus vai entrar e vai dançar junto com você lá dentro e dizer, ninguém te toca, nenhuma chama arderá em ti, nenhuma chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus.
peraí, será que só tinha Sadraque, Mesaque e Abidnego crente? Naquela Babilônia, naquele lugar maldito, só tinha eles? Não, muitos outros nesse momento eles perderam a aparência e ficaram quietinhos. A guerra começou, olha, não sei. Pedro fez isso. Você é um deles, né? Tu fala que nem eles, está parecendo. Eu não, nem sei quem ele é. Na hora da prova, meu irmão, a gente se esconde e fala, eu não sei de nada. Aí vira um cristão vaso, barro, que não quer aparecer. Mas na hora da exaltação, dizer, olha, foi eu que orei, foi eu que preguei, foi eu que fiz. Mas na hora de ir para a cruz, esquece. Eu? Quem é ele? Não sei nem quem ele é. Nega Jesus o tempo todo. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 16. De ver se Deus está mais preocupado com a essência ou com a aparência. Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal não salgar, para nada mais presta. O que adianta ser sal? Tem a aparência de sal, mas não ter sal de sal. Não salgar como o sal deve salgar. Eu sou sal. Eu sou pastor. Me ungiram aí, me ungiram. E onde eu pisar, me unge, hein? Aonde eu pisar, me dá um anel pro dedo de ser nem pastor. Você é nem bispo. Não. Apóstolo é pouco para você. Eu vou dizer, é querubim para cima. Você é serafim. Você é alguma coisa que está fora desse patamar natural. Eu vou dizer, aonde eu piso, as pessoas me reconhecem. Mas e Deus reconhece? A essência. Tem pastor pregando que é pastor. Mas vou dizer, laranja não precisa falar que é laranja. Ela tem cor de laranja, tem cheiro de laranja e deveria ter gosto de laranja. Mas tem sal que não salga. Tem laranja que nem gosto de laranja tem. Tem crente que não tem nada a ver com crente. Perceba que a aparência para Deus não significa nada. O que manda é a essência. Talvez alguém olhou para mim, para você e disse, aí não sai muita coisa não, é um vaso de barro. Mas quando ele abriu o vaso, há um tesouro precioso chamado a glória de Deus sobre a minha e a sua vida. Aí o Senhor continua dizendo, vocês não são só o sal. Vocês não são só o sal, mas também são a luz do... Mas escute, como pode colocar um candeeiro debaixo da cama, esconder ele? Porque se a luz não brilhar, para nada também presta. Não funciona. Tu já pegou uma lanterna com a pilha fraca? Quem já pegou? Levanta a mão. Você vai lá, agora não existe tanta lanterna com pilha assim, agora é tudo LED, né? Mas quando você pega uma lanterna com pilha fraca, como que ficava a luz? Quase que não dava para resolver nada, está muito fraco. Forçando para acontecer alguma coisa. Pega uma vela que está melhor. Eu vou dizer uma coisa, amados. Quando eu e você somos uma lanterna descarregada para Deus, não funciona. Deus quer que a sua luz brilhe de forma intensa, as pessoas enxergarem a glória dele. Quando eu e você entendemos isso, nós percebemos o real sentido de que ser cristão de essência e fugir da aparência é o que Deus espera. Agora escute, se nós não aplicarmos na nossa vida e perceber aonde nós estamos caminhando, achando que somos cristãos porque levantamos a mão um dia, porque aceitamos a Jesus ou se batizamos, olha, está tudo certo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Esses dias alguém postou no YouTube para mim, colocou, pastor, não, sei que você falou alguma coisa, e aí afirmou, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu falei, aonde isso? Que Bíblia que você leu? Aonde é que você está lendo isso? Essa heresia. A sua e a minha conduta define para onde nós vamos ir. Não é porque você levantou a mão que você está salvo. É o quanto eu e você conhecemos diante de Deus e nos humilhamos diante dele, reconhecendo o seu senhorio. É um processo. Eu aceitei Jesus, eu não conheço nada, tá bom, ele vai me salvar. Mas eu conheci Jesus, ele começa a me ensinar, mude isso, se posicione nisso. Não quero. Então quando Jesus voltar, ele vai dizer, eu também não quero. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que ele que é o Senhor. Ele não é só pastor, antes de ele ser pastor, ele é o nosso Senhor. E o Senhor é quem manda. A palavra de Deus mostra isso de forma muito clara. Quando nós entendemos essa essência, nós manifestamos o poder de Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Na linguagem de hoje diz assim: mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei,
porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Deus disse, escute uma coisa, qual é a essência? Será que nós estamos preocupados com a essência? Estamos preocupados com a essência ou com a aparência e se perdendo com a essência? Queridos, Deus está nos ensinando a entender para que este evangelho seja poderoso no lugar mais onde o coração dele se alegra, dentro da nossa casa. É ali que Deus quer ver. Porque se ali for bom, por onde você passar, a glória de Deus vai se manifestar com autoridade. Ah, mas isso aqui não presta. Sabe por quê? Porque a gente ser bom com quem conhece a gente, as pessoas que conhecem na intimidade, elas sabem como acontecia Naamã. Naamã era um crente de aparência e não de essência. Naamã vivenciava com a farda. Aonde passava, dizia, ali vai um líder, ali vai um comandante, ali vai um general, ali vai um coronel, ali vai um chefe. Na casa dele, a mulher dizia, ali vai um leproso. Ali vai um doente. A empregada que vivia lá dizia, esse aí não dura muito. Será que eu e você estamos vivenciando com essa capa de Naamã, em vez de vivenciar a essência que Deus tem para nós? Quando o profeta diz, vai lá e mergulha 7 vezes. A pessoa quando mergulha em algum lugar, ela mergulha de farda. Alguém que naturalmente entra numa piscina, no mar, ela entra com vestes de terno, de gravata e assim? Não, ela entra com vestes chamado vestes de banho, que são as menores possíveis, onde todo o corpo fica exposto naturalmente. Deus queria tratar, dizer, olha, aquele que confessa o seu pecado publicamente e deixa, esse alcança a misericórdia de Deus. Quer dizer, Deus não pode fazer mais alguma coisa para me curar da lepra, sem que ninguém veja. Deus está dizendo, não, essa lepra é justamente porque pessoas pensam que você é autoridade. Hoje você vai mostrar para elas que você é um leproso, e por você se humilhar na minha presença, eu vou te exaltar e vou te curar, diz o Senhor dos Exércitos. Perceba que vivenciar com Deus a coisa é contrária. E o que a pessoa quer ver de aparência? É aquela que vive mentindo, é aquela que vive fingindo que é crente, é aquela que finge que ora, é aquela que finge que prega, é aquela que finge que não sei o quê. Mas aquilo que Deus procura, Ele não encontra. Será que Deus está encontrando aquilo que Ele procura em nós nessa noite? Ah não, mas Senhor, mas eu vim aqui com a Bíblia, não falta nenhum culto, pastor. Você perceba, olha aqui, vamos voltar para o filho pródigo. Toda a pregação aqui, não tem como não passar por assim, Lucas capítulo 15. O que aconteceu com o filho pródigo? Diz, pai, eu nunca pequei. Pai, eu nunca saí da fazenda. Pai, eu nunca gastei com meretrizes. Pai, eu nunca gastei com prostituto. Pai diz, mas você nunca foi crente. Você está na fazenda, mas vive como mendigo, miserável, um coitado. Você não usufrui da minha promessa. Você está vivendo de aparência e não da essência. Quando você entender quem você é aqui dentro, você não vai questionar, você vai amar quando eu der a vida pelo seu irmão, quando eu cuidar dele, quando eu abençoar outras pessoas. Quer dizer, um dos maiores pecados do filho pródigo era inveja do seu próprio irmão. O maior do pecado do filho pródigo era ele indignado porque o filho estava sendo abençoado e não merecia. O que faziam os fariseus? Os hipócritas, ela é uma prostituta. Se ele soubesse, não deixava lavar os pés. É como se o pai não soubesse que o filho havia pecado. Pai, mas não é possível, eu nunca pequei. O pai está dizendo, você sempre pecou, porque você sempre agiu com diferença com seu irmão. Você que pensa que não pecou, só por você pensar você já está pecando. Porque aquele pensa que não é, já pecou. Aquele que nunca pequei, já pecou, diz a Bíblia. Então perceba, quando eu e você entende vivenciar a essência, e vivenciar a promessa de Deus, vivenciar o milagre de Deus, é algo extraordinário. É algo que Deus espera de nós. E sabe o que nós estamos mais preocupados? O que as pessoas esperam e não o que Deus espera. Nós estamos mais preocupados do que as pessoas pensam, não com o que Deus pensa. Mas a recompensa é a salvação eterna, quem é que vai entregar? É Ele. Nós não temos que preocupar com pessoas. Não, eu não vou me preocupar com ninguém, não quero nem saber. Não é esse crente herege que diz, olha, não importa, meu negócio é com Deus. Eu faço aqui tudo para Deus. Não, meu irmão, você faz aqui para as pessoas. Ninguém limpa a cadeira para Deus sentar. Deus não senta na cadeira. Deus não usa banheiro.
A Bíblia diz que não ama o teu irmão que vê, nunca amou a Deus que não viu. O evangelho é praticado em amor, em serviço para pessoas, em honraria às pessoas, a lideranças, a pessoas. Quando você honra um líder, quando você honra uma pessoa, quando você honra o irmão, você está honrando a Deus que nunca viu, e Deus vai recompensar você. Deus nos ensina isso de forma tremenda. Olha isso, nós precisamos entender isso. O Senhor diz: não se impressione com a aparência e não com a altura do homem, mas o Senhor, eu rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Quando estavam levantando um dos irmãos de Davi, Deus falou: escute uma coisa, você está equivocado. Eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. É a essência. Quando chegou Davi, imagina, irmãos, o que Davi tinha de rei? Nada. Naturalmente, nada. Mas para Deus tinha o quê? Tudo, porque tinha coração de rei, coração de servo. Quantos anos demorou para ele assumir o reinado? Eu e você muitas vezes estamos perdendo a promessa, porque estamos preocupados com o que as pessoas estão pensando na aparência, ou para demonstrar algo que nós não somos, e que não agrada a Deus. Deus quer a minha e a sua essência hoje. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 3, verso 30. João disse: é necessário que eu diminua, para que Cristo cresça em mim. Perceba que o Evangelho de Cristo é o contrário. Quando eu e você pensamos, estamos crescendo, estou aprendendo, estou ficando apto, estou ficando melhor, mais distante estamos ficando de Deus. Em qual lugar na Bíblia Deus escolheu alguém capaz, alguém preparado? Mostra um lugar. Esse aí sabe muito, hein? Esse aí manja muito construir barco. Pode pegar ele, vai ser Noé. Esse aqui sabe lutar com um homem só, 300 para ele vai ser suficiente. Esse é Gideão. Esse aqui é pescador mesmo. Vou dizer uma coisa, aqui é sensacional. Pode escolher ele que vai ser um discípulo meu. Deus só pegou o que não podia, o que não fazia, o que não era, o que não sabia. Sabe por quê? Porque quando nós não sabemos, nós dependemos de Deus. Então pastor, mas eu preciso aprender. Não, Deus não quer que você aprenda ao longo da caminhada. Deus quer que você ouça a voz dele e obedeça o que ele está falando, só isso. Aí eu pergunto para você agora, Noé fala: olha, Deus, já construí uma arca, que isso é revelação minha, tá? De Deus através da palavra. Não está escrito, mas dá para a gente entender dessa forma. Agora se Noé fosse um carnal, que nem eu e você muitas vezes, ele dizia: peraí, eu construí aquela arca, agora vou fazer o seguinte, eu vou montar um projeto, eu vou montar a empresa de barcos. Sabe por que Noé não montou? Olha para o seu irmão e diga: sabe por que Noé não montou uma empresa de barcos? Sabe por que Noé não montou uma empresa de barcos? Olhe para ele, sabe por quê, Sheila? Porque Noé não aprendeu, ele dependeu do começo até o final. O projeto não era dele, o projeto era de Deus. Ele só fez o que Deus mandou, ele só obedeceu a Deus. Tem gente fazendo: olha, eu aprendi a ser pastor, eu vou abrir mais 100 igrejas. E Deus, o papai mandou. Se ele não mandou, fica calado, fica parado. Para de fazer o que você acha que aprendeu. O que tem pastor revelando, profetizando. Vem cá, Deus mostrou sim, Deus está me mostrando aqui. Aí vem amanhã, Deus está mostrando, Deus está falando, olha, vai acontecer. Deus está dizendo, eu falei, meu, não é possível. Deus, ele pegou essa pessoa de uma forma tão tremenda que deu todos os dons de revelação para ela, só para ela falar o que ela quer e mostrar só o que ela pensa a hora que ela quer de Deus. É ela que manda em Deus. Porque um culto daquele que revela, ele nunca fica um culto sem revelar. Porque ele aprendeu a fazer a arca e ou a revelar. O nome dele agora é Kodak. É por isso que está cheio de gente desviada na igreja. Porque o marido vai voltar. Deus mostrou, voltou todo arrebentado para o inferno, morreu já faz tempo. Porque o Lázaro vai voltar. Voltou assim, todo furado na peneira. Eu vou dizer uma coisa, está cheio de crente pregando e casamento arrebentado e vida desviada, dizendo, eu não vou mais para a igreja porque os pastores profetizam. Os pastores não, é esses hereges que você quer seguir, é esses fariseus que você quer como Deus da sua vida, como donos de arca, como construtores de arca. Meu irmão, quem constrói a arca é Deus. Noé fez tudo o que Deus mandou, assim o fez. Obedeça a Deus e Ele vai te usar para a glória dEle. A gente quer entrar no culto, o pregador
O pregador ungido, o pregador fariseu, o pregador que perdeu a essência, que vive na aparência, ele entra no culto e fala assim: hoje eu vou usar Deus aqui no meu show, no meu stand-up pregacional. Eu vou fazer como tem que ser feito. Todo mundo já me conhece que eu sou muito ungido. Irmãos, se Deus não fizer, você tem que ficar quietinho. Se Deus não falar, você tem que ficar quietinho. Essa semana eu recebi uns 50 mensagens: pastor, eu só queria falar, mostra o que Deus revelou para você. Eu falei: revelou para você ler a Bíblia. Aí um outro irmão está aqui, talvez está me assistindo aí, ele diz: pastor, Deus te revelou alguma coisa? Minha mulher vai voltar, meu marido vai voltar. Eu queria que o senhor falasse, não sei o quê. Eu falei: se você se posicionar, pedir perdão, criar vergonha na sua cara e falar com sua mulher, ela vai voltar. Porque provavelmente ela foi embora para o seu mau testemunho. Provavelmente foi por isso, eu não sei, eu estou falando para você aqui. Não é revelação não, é chutômetro mesmo. Pelo testemunho que você está me falando. Eu falei: não, porque o desejo de Deus é nunca destruir uma família. Mas quer dizer que ela vai voltar? Eu falei: não sei, porque o livre-arbítrio Deus deu para você e para ela, vocês que vão escolher. Não é a minha revelação que vai definir quem vai voltar ou não. Mas infelizmente, os canais de pregadores e pastores têm lá 50 mil pessoas seguindo, porque elas querem ouvir o que elas querem ouvir. Liga no meu WhatsApp e diga revelação, eu vou responder para você. O irmão disse para mim essa semana: pastor, eu liguei para um lugar, passei tremendo, pastor, hein? Ele falou que tem um chamado pastoral, ele falou que já está 30 anos esperando a unção vir sobre ele, ele estava me dando a dica para ver se eu queria ungir ele. Eu falei para ele: escute uma coisa, a unção não é minha, é ele que unge, eu não faço nada. Porque quando Deus te ungir, meu irmão, não tem pastor Rodrigo que impede essa unção, não. Tem gente que congregou com nós, pregava e dizia que era pastor. E aí? E continua passando em tudo que é lugar, falando de promiscuidade, de mentira, inventando, desviando. E eu vou dizer, e tem crente que ainda acredita, mas vai ver a vida dele como é que está. Ele prefere acreditar em alguém que não vive uma vez posicionado em nenhuma igreja e passou em mais de 50 mil igrejas, do que um pastor que está 16 anos no mesmo lugar, frutificando e gerando para a glória de Deus, onde a sua casa, a sua família é o seu maior testemunho. Vai ver a casa dele como é que é. Mas talvez a palavra dele tenha mais peso para você. É lógico, você quer ser um pecador igual ele, um fariseu, hipócrita, viver de aparência, é assim que você faz. Porque todo pecador procura um outro pecador, uma hiena procura outra. Leão anda com leão, hiena com hiena, é assim que acontece. E o pior é que às vezes a gente cai nessa armadilha e vai fazendo: olha, será que foi isso mesmo? Será que foi assim mesmo? Será que o pastor deixou os irmãos pegando no altar, pecando? Deixei sim. Eu vou jogar o meu ministério no lixo por causa de um monte de lixo. Se o seu ministério que Deus te deu não vale nada para você, eu vou dizer para você: esse aqui vale. É por isso que a gente está aqui, uma luta há 16 anos pregando a verdade. A diferença, nós precisamos olhar para aqui e dizer: Senhor, Tu és o dono. Tu és o Senhor. Faça como Tu queres. Aí esse pastor, que só não foi ungido porque não teve homem capaz de reconhecer o tanto de talento que ele tem, falou: pastor, você acredita que eu liguei para uma rádio? Deixa eu te mostrar. O que foi? Uma hiena mesmo, não tem jeito. Por que foi? Olha aqui, Roger, eu mandei. Olha a revelação, isso aqui debateu tudinho. Olha, o que foi a revelação? Olha, irmão, Deus me deu uma visão que vinha pessoas caminhando, todas passavam na sua frente, mas você estava atrás. Eu falei: mas essa revelação é profunda demais. Só funciona para a sua vida isso daí. Não é possível que na minha vida não tenha alguma coisa que não aconteceu ainda, que não ficou para trás ainda. Será que é só na minha ou na sua que ficou também? Mas tem gente ligando, dizendo: ai, meu Deus, é profundo. Ai, meu pai, acende até vela para o apóstolo, para o pregador. Eu vou dizer: meu irmão, se converte e busca Cristo. Aí o pastor que não foi ungido, que ninguém reconheceu, que não tem um crente sequer para ouvir como ele é tão ungido e que não levanta a mão para ele. Aí daqui a pouco fala: Nossa Senhora. Eu falo: o que foi, irmão? Nossa Senhora não, é sua, minha não tem nada com isso. Não, pastor, é força de expressão. Eu falei: não, achei que você já estava preparado para ser ungido pastor.
Ou ainda você é aquele crente que é tão ungido que ainda acredita em horóscopo e coloca até na internet, na rede social, que você é do signo de Câncer, de Leão, de Áries. Qual crente que você é? Que nível de crente que você é? Que você não sabe nem o que é evangelho, nem o que é Deus, nem o que é Jesus, nem o que é Bíblia, e nem aqui quem rege a sua vida. Ou é os astros ou é Cristo que é o seu Senhor. Escute uma coisa, viva um evangelho em profundidade, na essência, para a glória de Deus. Mas é o que as pessoas fazem, é legal, tem que preencher, tá lá, tá pedindo o signo, e eu coloquei só porque estava pedindo. Se pedir para você inferno também você vai, não tem problema nenhum. É assim que a igreja está cheia de pessoas que querem bater de frente, querem conhecer, mostrar os seus dotes, os seus talentos e os seus chamados, e que agora são profissionais e empresários de arca. Não, meu irmão, a arca quem dá é o dom, é Deus, quem constrói é Deus. Quem me faz pregar aqui não é o talento, não é a capacidade, o quanto eu estudei, de quanto eu li, não. Deus não quer técnico, Deus não quer professor, Deus não quer mestre, Deus quer servos que adoram a Ele em espírito e em verdade. Mas depende de a gente saber o que a gente quer viver para Deus. Ou a gente quer viver a essência, ou a gente quer viver a aparência. Eu e você precisamos buscar essa essência e dizer: Deus, me perdoa. Sabe por que me perdoa, irmãos? Pastor, já aconteceu no seu ministério muitas vezes. Logo quando eu me converti, logo com o tempo que eu me converti, passou o tempo, alguns anos já, eu comecei a pregar em muitos lugares. Eu viajei muito, viajei fora do Brasil, só de estado, viajei em outras cidades pregando. E aí foram acontecendo coisas, aí comecei a falar: opa, eu não vou fazer mais isso não, vou andar mais com esse povo não. Porque muito líder, pregador e muitos ministros começam a entrar exatamente na mesma embarcação, pensando: olha, eu vou faturar tanto, eu vou ganhar tanto, eu vou assim, eu vou revelar ali, eu vou profetizar. Em quantos altares eu subi, pastor, e dizer assim em vigília: ó, irmão, faz o seguinte, se Deus não te revelar nada, revela do mesmo jeito. Eu dizer: quê? Eu quero ser salvo. Quem quer ser salvo aqui, irmãos? O que difere o mundo da igreja se a gente vivenciar como hipócritas? Nada. Jesus está voltando a buscar a sua igreja. E a coisa mais importante é a nossa salvação. Mas hoje Jesus faz eu e você enxergar o que eu e você queremos vivenciar: ou a essência, ou a aparência. Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Pode ficar aí os irmãos, não precisa nem subir louvor, nada. Vamos refletir, vamos falar com o Senhor, para que a gente possa sentir de verdade e enxergar aonde é que precisa ser consertado. Que a gente não venha se perder. Ah, mas está todo mundo fazendo, irmãos. Não é todo mundo, não interessa a todo mundo. O que interessa é o que Deus quer que você faça. Interessa o que Deus quer que você faça. Se existem pecadores aqui nesta igreja, seja no altar, seja embaixo, não tem nada a ver com a minha vida. Jesus andou com Judas e traiu ele, e se enfocou, e Jesus continuava sendo Jesus. Deus andou com Lúcifer, e ele virou Satanás, e Deus continua sendo Deus. Não importa se no meio tem Satanás, se no meio tem Lúcifer, se no meio tem Judas. O que importa é quem quer viver o evangelho na essência, e vivenciar para a glória de Deus. As pessoas querem culpá-las, querem transferir responsabilidades. Deus não vai cobrar você pelo erro dos outros. Deus vai cobrar você, e a porta é estreita, é individual, comigo e com você, comigo e com você. E a Bíblia diz que dos pastores serão ainda mais cobrados, mais responsabilidade, mais compromisso. Eles vão ter que prestar contas até mesmo por questões de pessoas que não aprenderam como deveriam aprender. Por quê? Porque eles ensinaram de forma deturpada, porque eles induziram o povo a errar, porque eles enganaram pessoas dizendo que Deus revelou, quando Deus vai dizer: o que é que eu revelei naquele dia? O que é que eu falei naquele dia? A maior revelação chama-se palavra de Deus, a maior revelação chama-se pregação do evangelho. É esta revelação que te liberta, é esta revelação que te cura, é esta revelação que nos sara, é esta revelação que nos transforma, a revelação da essência do evangelho. A melhor revelação chama-se palavra de Deus. A maior revelação começa em Gênesis e termina em Apocalipse.
é aquilo que Deus deixou para nós. Leia a palavra, medite na palavra de dia e de noite para não pegar contra mim. Orai sem cessar relacionamento. Deus quer um povo de essência. Deus quer um povo, um sal que salga. Deus quer luz que brilha. Deus quer o povo que seja um pequeno Cristo aqui nesta terra, para a glória dele. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu quero te pedir perdão, porque errei muitas vezes e ainda erro, e ainda falho. Por muitas vezes estou como um hipócrita, estou como um fariseu, estou como um saduceu, estou como um pecador, porque vou fazendo aquilo que olhei, que ouvi. Não, eu preciso ter o Senhor como referência, eu preciso ter o Senhor como guia, como prisma. Meu Deus, que na minha casa eu possa refletir a tua glória, que na minha casa eu possa refletir o teu poder. Ah, meu Pai, tem misericórdia da minha vida, da vida dos meus irmãos. Há pessoas dizendo que quer se matar por culpa dos outros, há pessoas dizendo que está pecando por culpa do outro. Você peca porque você não tem vergonha na cara, você quer se matar porque você dá ouvido ao diabo. Mas se você se posicionar com Deus, Deus tem milagre para você, Deus tem vitória para você, Deus tem perdão para você. Meu Deus, que nós possamos gerar a tua essência e não preocupado com a aparência, porque as coisas aparentes que existem hoje, logo amanhã desaparece. O que é belo hoje, amanhã não presta mais. O que o ladrão vem e rouba, a ferrugem corrói, a traça estraga, mas aquilo que é eterno é a palavra da verdade, é a salvação eterna, é a sua fé, é a sua comunhão com Deus, é a sua intimidade, porque todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor dos exércitos. Não se preocupa com a aparência. O seu corpo vai virar pó, o nosso corpo vai virar pó, mas o nosso espírito voltará para Deus, para a sua glória. Escolha onde a sua alma vai ir, ou ela sobe ou ela desce. Nós temos o tempo de escolha e a decisão é nossa. Não é Deus quem manda para o inferno, não é Deus quem manda para o céu. Ele nos ensina e nós escolhemos, e nós obedecemos, e nós nos rendemos. Ele que é um povo de essência e não aparência. Senhor, me perdoa, Senhor, se você, meu irmão, quer vivenciar a essência do Senhor. Já encerrando esta mensagem, você que está aqui presente, e você que está em casa, diga: sou eu essa pessoa, eu preciso me arrepender. Coloca e escreva. Se você quer se arrepender e quer viver em essência, fica de pé. Fala comigo essa palavra. Se é com você, fica de pé. Se você precisa se arrepender, fica de pé. Se você precisa buscar, fica de pé. Se você quer adorar, fica de pé. Eu estou dizendo: sou eu, Senhor, esta pessoa. Eu preciso me converter a cada dia. A conversão é diária, a conversão é todo tempo. Eu quero pedir perdão a Ti, ó Pai. Perdão a Ti, Senhor, por muitas vezes ser um mau pai, por muitas vezes ser um mau marido, o mau filho, o mau pastor, o mau cristão. Não, Senhor, um influencer média. Não alguém que mostra, Senhor, no Instagram, no Facebook, uma aparência orando. Não, é no bastidor, na essência. Quando ninguém está vendo, o Senhor está vendo quem sou eu. O Senhor está vendo a minha plantação. O Senhor está vendo o meu posicionamento. Que eu e você possamos nos arrepender nessa noite, para a glória dEle. Senhor, no nome de Jesus, seja de noite, seja de dia, seja a hora que você estiver ouvindo, se arrependa e diga: Senhor, eu quero viver a essência. Eu quero viver a essência para a sua glória. Pai, em nome de Jesus, eu oro pedindo perdão e juntamente com a tua igreja, dizendo que o Senhor perdoe, que o Senhor sare, que o Senhor nos renove e que faça-nos sair daqui hoje cheios da tua unção, como vasos de barro, mas com um tesouro precioso que é a sua presença, para a sua glória. Como aconteceu com Gideão, quando quebrou o vaso, acendeu a chama do fogo do Espírito. O óleo e a glória de Deus manifestará. Quando o vaso estiver quebrado, a tua unção vai aparecer, a tua glória vai se manifestar,
e a vitória chegará sobre as nossas vidas. Se você crê, diga amém, e um aplauso bem forte a esse Deus em nome de Jesus.